Quantas vezes você já ouviu que o que você come afeta o seu pensamento, afeta o seu comportamento? Quanto será que a nutrição está a favor da nossa saúde? Hoje nós temos aqui uma neuronutricionista. Tá pensando o quê? Psicanalista e treinadora mental, Amanda Ciara Micoli, bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Você sabe que o Interioriza, a gente aborda temas que já passaram do tempo da gente interiorizar, né? Mas estamos aqui para a educação de vários temas. E eu fico muito feliz em poder falar contigo sobre neuronutrição. Primeiro, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Você já ouviu falar em neuronutrição? O que é neuronutrição, para depois a gente poder avançar em como isso vai afetar o nosso dia a dia. Perfeito. A neuronutrição, ela é um termo relativamente novo, de fato, né? Poucas pessoas trabalham com isso neste momento, assim, ao menos não diretamente. A neuronutrição, ela prevê a nutrição cerebral, né? Então, quando a gente fala de transtornos, memória, parte cognitiva, muito tem ali de nutrientes que o cérebro precisa e muito, né? E quando isso está deficitário, a gente acaba tendo ali consequências e transtornos e isso afeta o comportamento, afeta a emoção e afeta tudo. Então a neuronutrição, ela é uma área dentro da nutrição que é específica, né, onde você tem o entendimento da nutrição cerebral. Então você olha para o cérebro, corrige rotas bioquímicas que estão alteradas através da nutrição, através do que você come, através de tudo isso. As pessoas já até escutam mais falar hoje em dia, porque sabe aquela coisa de que o intestino é o segundo cérebro, então o que eu como afeta o meu intestino, em consequência afeta o meu comportamento, mas ainda de uma forma muito tímida, né? Então a gente levanta essa bandeira aí para informar e para dizer mesmo, para trabalhar e tratar pessoas que precisam, seja por conta de um transtorno já estabelecido ou por questões mesmo do dia a dia. Então a neuronutrição, ela aborda isso e ajuda as pessoas dentro desse contexto. Já quero saber o seguinte, quando você fala quais nutrientes estão faltando para o cérebro, então dependendo da falta de um nutriente ou o excesso, vamos ver, me corrija, eu posso ter certos caminhos mais tortuosos ou menos tortuosos, ou seja, posso ter uma vida mais saudável, leve ou não? Com certeza. Quais são esses nutrientes, doutora? Diversos, né? Assim, a gente fala muito de vitamina B, do complexo B. O neurônio, ele precisa de vitamina do complexo B. Ômega 3, que a gente vê muito associado à questão cardíaca, mas muito pelo contrário, tem a membrana neuronal, precisa de ômega 3 para deixar ela maleável, para a gente ter conexões sinápticas, né? Falando aí um pouco mais em termos mais difíceis. Para isso, a vitamina D, tem diversas vitaminas que o cérebro precisa, magnésio, zinco, enfim, para ter um funcionamento perfeito. E além disso, a gente tem ainda o que a gente come que prejudica, né? Então, por exemplo, as questões de adoçantes artificiais, aspartame, tudo isso, né, ômega 6, que está presente ali, a gordura vegetal em vários alimentos, gera uma inflamação no cérebro. E aí é um problema, porque ele precisa alocar recursos de vitamina e nutrientes que ele tem para dar conta daquilo funcionar. Então, exemplo, que a gente fala muito de glutamato, que está presente em diversos alimentos. Quando tem nível em excesso de glutamato no cérebro, a coisa vai para o brejo. Quando falta, por exemplo, vitamina complexo B também. Nesse sentido. Você falou glutamato, eu me lembro glutamato de sódio. Monossódico. Que tem, né? nos alimentos industrializados. Tá, você falou agora há pouco de aspartame. É adoçante. Gente, meu cérebro, minha saúde mental tá boa. Não passou despercebido, mas isso aí não tá nos adoçantes? E a turma não substitui o açúcar pelo adoçante? Exatamente. E aí eu tô inflamando meu cérebro, com certeza, achando que eu tô tomando um negócio que não vai me engordar? Exato. Exatamente, é muito doido, né? Mas a gente vê, isso assim, até aquela guerra entre refrigerantes diet e refrigerante normal, né? A gente vê refrigerante zero, por exemplo, não tem açúcar, né? Mas tem muito adoçante. Só que aí é um problema, né? A gente entra em partes também que pega lá os xenobióticos, que são componentes que o corpo não sabe o que faz. Então ele causa ali um excesso de inflamação, porque o açúcar o corpo sabe o que faz. Ainda não estou falando que o açúcar é excelente, não é bom. Mas o açúcar, ele sabe o que faz. Porque eu secreto insulina, tem aquela coisa toda, eu armazeno em forma de glicogênio, armazeno no músculo, eu crio gordura. Mas e o adoçante? Né? Não tem. O glutamato do cérebro, ele existe já no cérebro, ele é excelente, só que ele precisa estar em nível regulado.
né? Em nível desregulado, ele causa uma inflamação no cérebro. Uhum. Então, dentro desse contexto todo da neuronutrição, a gente olha, né, essa composição toda, porque tudo que a gente come, com certeza influencia no nosso cérebro, em consequência no nosso comportamento e nas nossas emoções. Então, é uma coisa que puxa a outra, né? É muito doido. Ou seja, os nutrientes que podem nutrir o nosso cérebro vêm das vitaminas. Também, né? Das vitaminas. Na verdade, o nosso cérebro ele precisa de muita coisa, tá, Isa? É muita coisa, porque ele é muito exigente. Também vamos falar que é uma máquina extremamente perfeita, né? Absolutamente. E ele precisa de várias coisas ali, vários componentes, mas precisa de sódio na medida certa. Precisa de água. Eu preciso de proteína, por quê? Porque vai me dar energia. Eu preciso do açúcar, porque ele também usa a glicose como fonte de energia. Uhum. Ele precisa de tudo ali em equilíbrio. Esse é o ponto, né? Só que também sem nenhum terrorismo. Não posso mais comer então aquele biscoito? Pode, mas o problema é que isso faz parte da nossa vida diariamente. E aí a gente começa a ter problema de sono, a gente começa a ter problema de performance, de entrega, de memória, e a gente não sabe de onde vem. Nossa. Então, muito provavelmente vem desse desajuste entre alimentação, estilo de vida, claro, o impacto do estilo de vida também influencia, e nutriente, né? E aí, você falou sobre as vitaminas, os nutrientes, aí a gente tem mais farmácia do que bibliotecas nas esquinas, e a gente tem lá uma variedade tremenda de multivitamínicos. Se eu compro um multivitamínico desse, eu já resolvo o meu problema? Ou cada pessoa tem uma necessidade? Exato. Não, a gente não resolve. A gente pode até ajudar a melhorar em alguns contextos. Não vou falar, às vezes a pessoa não tem outra forma, então aquilo, toma aquilo. Mas é importante ter ali o que é específico para cada um. Porque cada organismo, né, cada cérebro tem uma demanda específica. Então, às vezes, o seu ponto é a falta de sono, né? O de outra pessoa é o excesso, é o estresse, ou então é a irritabilidade. E aí, dentro desses sintomas que a gente vai enxergando a necessidade de cada um também. Uhum. Claro, os exames nos ajudam, teste genético ajuda muito. Então, a gente precisa entender ali o ponto, o momento de vida e como é que está a minha alimentação, e a gente faz esse ajuste dessa forma, reservando a individualidade, né? Preservando, na verdade, a individualidade de cada um. Excelente. Eu tenho vários caminhos aqui para seguir contigo, mas antes eu quero trazer o nome do... acho que eu vou criar patronos para Interioriza. Uhum. Um deles que eu sempre mencionava era o seu Nicolau Copérnico. O seu Nicolau chegou lá no século XVI e falou assim, então, a Terra não é mais o centro do universo, tá? A Terra faz parte de um sistema. Ele eu falo sempre. E um outro patrono que eu vou trazer é o médico e químico Paracelso, que também, séculos atrás, disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim. Então, nós estamos falando de privação. A gente está falando que o excesso ou a falta, né, de certas substâncias vão trazer consequências. E o problema é quando a gente quer substituir o açúcar por, então, uma coisa química, o nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo e aí inflama. Exato. Tô chocada. Exatamente. Na verdade, a gente fala, mas pode também a vitamina. Não, tudo em excesso vai ser ruim. Até mesmo a vitamina, o mineral, tudo, o remédio, o açúcar, o adoçante. Não é uma boa alternativa eu substituir, por exemplo, tomo 20 xícaras de café com açúcar, mas agora eu tomo 20 com adoçante. É prejudicial, tanto o café quanto o adoçante que está ali, né? Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado de contraponto. Às vezes, nem sempre aquilo que é vendido, ou aquilo que a gente acha que é bom, faz bem para mim, né? Por isso que é importante consultar ali um profissional para entender o que faz bem para você, o que você deve comer, o que cabe para você, o que não cabe. E dentro disso a gente vai ajustando, né? Para cada um deles, enfim. Você sabe que de vira e mexe eu recebo vários produtos para experimentar. Uhum. E eu sou daquelas que experimenta mesmo. Sou daquelas de implantar chip. Eu sou daquelas que vai experimentar tudo mesmo, Boa. né? Além de eu ser uma mulher com 43 anos, né, que foi mãe, eu também tenho a curiosidade no aspecto jornalístico para entender se aquilo que estão falando que é bom mesmo. Uhum. Bom, moral da história, às vezes eu tomo várias vitaminas e outro dia eu pensei, eu falei, será que isso está fazendo mal pro meu fígado? Não. Em excesso também faz mal, não faz? Faz sim. Faz sim, a gente não pode ter excesso de vitamina também, porque não é assim, o quanto mais sobrecarrego. Melhor. O quanto mais melhor, não. Não é, porque também ele tem... tudo no nosso corpo tem a medida. Eu coloco aqui para usar para lá. Se eu coloco em excesso e não tenho onde usar, aquilo acaba sobrecarregando também o organismo e também não faz bem.
A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Muito bem. Quais são os danos, então, no cérebro quando faltam nutrientes? Você falou os nutrientes e aí os danos. Sim. Quais são os danos? Podem ser vários, né? Como, por exemplo, falta de memória. Sabe aquela coisa de que, eu tô com o celular aqui na mão, onde que tá o celular? Tá aqui, não lembra. Ou então aquela memória de curto prazo, por exemplo, que eu falo assim, Isa, anota aí o número de um telefone e daqui 5 minutos você me fala. Aí você não anotou, tá ali sem o telefone, qual o número? Não lembro. Coisas assim do dia a dia, esqueci onde está a chave. Esquecimento, então. Irritabilidade, né? Essa questão de estar muito nervoso, aquela pessoa que não tolera nada, ou então, não consigo pegar uma fila aqui de 5 minutos que eu já estou arrumando encrenca. São esses sintomas que trazem aí um indício para a gente, que é um ponto de atenção quando a gente, na parte clínica, de investigar. Ou então aquela pessoa chorona, que por tudo chora, não tenho vontade, eu já estou muito cansada, eu acordo cansado. Coisas assim que acontecem no dia a dia mesmo. E aí entra questões diferentes, aumento de peso, falta de sono, são todos esses sintomas, queda de cabelo em excesso. Então são sintomas que a gente deve prestar bem atenção, porque sim, pode ser uma inflamação no cérebro, e aí a gente precisa corrigir isso de diversas formas, né? É só via suplemento? Não, porque a gente também tem que olhar a causa, né? Por que está acontecendo isso? Exato. Aonde que está esse estresse todo? Por que está acontecendo isso, né? Muito se fala hoje do cortisol também, né? Cortisol em excesso. Todo mundo está estressado, né? Então o cortisol também em excesso, ele é muito prejudicial, ele causa também essa sensação de fadiga, ele causa essa sensação de mal-estar, de sem vontade, aí fala, nossa, eu estou com uma depressão. Às vezes você consegue ajustar isso de uma outra forma, né? Então é importante investigar de fato de onde vem, para onde vai, por que disso, para que você consiga ter um sucesso aí no tratamento, né? Importante. Maravilhoso. Bom, agora, depois que a gente entendeu o que é a neuronutrição, né, quais são os nutrientes e quais são os danos, então. Você comentou 2 vezes aqui uma palavrinha de 4 letras que eu adoro. Começa com S. Sono. Né? E aí eu já vou trazer aqui a nossa próxima pauta, porque recentemente eu vi um vídeo do técnico Abel, do Palmeiras. Um técnico que tem feito um excelente trabalho. Não é porque eu tenho simpatia pelo Palmeiras, mas os dados, né, os títulos são inquestionáveis. O Abel tem feito um trabalho muito interessante. Ele, inclusive, já se posicionou dizendo, nesse ritmo aqui, vai ser difícil continuar. Então nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né? Se não me engano, ele já até anunciou que vai fazer uma pausa, se não me engano, depois de algum campeonato. Não sei se eu estou enganada. Me corrijam, por favor. Mas, recentemente, eu vi uma reportagem dele em que ele analisa num gráfico o tempo de sono dos jogadores. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Em que o técnico de futebol, de alta performance, analisa o tempo de sono dos jogadores e quando esse tempo está inferior ao adequado, ele faz uma intervenção. Tipo, Amanda, por que aconteceu? O que a gente pode fazer para te ajudar? Ou seja, o técnico Abel é o que mais se aproxima que eu conheço dos técnicos de futebol, aquele que pratica a segurança psicológica, aquele que ouve, que se preocupa, né, com os detalhes e tudo mais. E recentemente, numa outra reportagem, foi feita com os técnicos de futebol, falando sobre a pressão que eles sentem, da torcida, dos jogadores, do dono do time, etc. Só que agora eu vou expandir do mundo do futebol. Não são só os técnicos de futebol que vivem no sanduíche da pressão. É o recheio, né? Não é só o técnico de futebol que é o recheio da pressão. Quando a gente vai falar com lideranças, ou gestores, ou você tem aqueles que estão aqui nessa camada, e aí tem os liderados e tem os donos da empresa, etc. Ou seja, então, não é exclusividade do técnico de futebol essa rotina de muita pressão. Mas nos técnicos de futebol, pelo esporte, né, ser uma via de muito entretenimento, de muitas paixões e tudo mais, eles sofrem bastante. Sofrem muito. Eu falo que a profissão emocionalmente do treinador ela é solitária, de certa forma, né, porque os atletas têm ali, né, são pares, vamos dizer assim. Então, em um nível hierárquico, o treinador está acima, mas ele também não está tão acima quanto os dirigentes. Enfim, ele fica ali bem muita no meio pressão, da pressão, sim, exato. de fato, com os treinadores, os torcedores.
E muitas vezes a gente vê a pressão, ela não está só por conta de fora, mas a pressão também, que hoje também é estabelecida aqui no Brasil, que assim, 2, 3 jogos que você não vai bem, seu pescoço já está ali. Isso está acontecendo, é? Muito, né? Muito. A gente tem muita troca de treinador e assim, ontem mesmo até recebi a notícia, mas é um treinador já de formação de atletas, 3 jogos que você perdeu é rua. E aí você fala, são 3 jogos, mas o calendário aqui no Brasil, ele é muito justo. 3 jogos são 3 semanas, dependendo da competição. Como é que você trabalha para desenvolver uma pessoa ou para você fazer com que um grupo chegue a algum lugar? Muitas vezes esse grupo já vem aí com problemas emocionais de infância ou de lá, e você precisa entregar um resultado dessa forma. Uhum. Então a pressão, ela também tá, eu acho que na falta de... Como é que eu posso dizer? Hoje não vejo ferramentas disponíveis de fato, tá, Isa, quando a gente fala de evolução, de transformação de pessoas, de engajamento de pessoas, que se funcione em 3 semanas. Tudo no nosso corpo existe um período, e muitas vezes o treinador pega ali uma equipe extremamente desequilibrada emocionalmente, porque já está com pressão, porque todo mundo já tem a sua vida ali, os seus desafios, e você precisa, em um curto espaço de tempo, dar conta de entregar um resultado, porque no final das contas a medida é o resultado e não a evolução. Ainda que eu tenha feito você evoluir muito pouco, se eu não tenho resultado, aquilo não é suficiente. Então a gente vê assim que hoje há uma cobrança, mas por outro lado eu enxergo que há uma falta de ferramenta e de preparo. Porque os treinadores, eles entendem de futebol muitas vezes, e o que eles entendem de ser humano é aonde? Através do que eu vejo, da minha experiência, da minha carreira, mas não necessariamente quando a gente sabe que há um abismo, né? Entre a experiência e entre o estudo e entre aquilo funcionar de fato. E muitas vezes... quando a gente fala de ser humano, de pessoas, esse abismo, para você encurtar ele, não é tão rápido. Leva tempo, porque a gente está falando de pessoas que carregam ali dentro delas. E, por outro lado, uma cobrança muito grande. Então, eu vejo que hoje faltam ferramentas dentro do futebol, de uma forma geral, na minha opinião, para dar conta de ajudar os treinadores a fazer isso. É claro que se cada um busca ali o seu desenvolvimento individual, aonde eu consigo ajustar a minha percepção em relação à pressão, isso ajuda, sim, com certeza. Mas enquanto um treinador que a gente olha que ele é um formador também de atletas, quando a gente pega a categoria de base, faltam recursos em relação a ferramentas para que a gente consiga fazer isso acontecer, né? E aí a pressão aumenta. Então eu tenho pressão de quem quer o resultado que está ali por fora, eu só quero que você me entregue. Eu tenho a minha autocobrança, que ela é muito porque eu estou exposto. Eu tenho o meu salário, eu tenho a minha família para sustentar, eu tenho ali o meu grupo. Eu tenho várias pontas que em 3 jogos eu não consigo resolver. Então, de fato, é uma pressão muito grande, né? E aí é onde eu falo, até a percepção ajuda em relação a como eu enxergo, e a neuronutrição, ela ajuda dentro desse contexto também, porque eu estou falando de rota bioquímica, né? E não só de percepção ali, de entendimento ou de uma ação. Então eu consigo, dentro dessas pontas, fechar assim para ajudar o treinador a lidar com essa pressão. Legal. Mas a gente também precisa de um tempo maior do que 3 semanas, né? Porque até começar a fazer efeito, então a gente tem aí hoje ainda esse abismo, como eu falei, dentro do futebol em relação aos treinadores, na minha opinião. E que isso faz com que potencialize aí esses casos que a gente tem visto de treinadores sofrendo, né? Tanto na parte emocional quanto na parte física também. Sim. E Amanda, isso não é de hoje, tá? Não. Eu tô puxando aqui um filme chamado Um Domingo Qualquer, de 1999, com Al Pacino. Você já assistiu? Não. Menina, você tem que assistir. Eu vou anotar. Dica, tá? Um Domingo Qualquer, Al Pacino, 1999. Eu estava recentemente num curso com o José Salib Neto, que é um grande mentor de lideranças. E ele fez essa sugestão, porque em um determinado momento, o técnico, que é o Al Pacino, ele faz a seguinte frase assim para o time, né? Ou a gente se recupera como time, ou todos vamos morrer individualmente. É chocante. O filme é extraordinário e mostra qual é e como é a pressão de um técnico. Então nós estamos falando do século passado.
evidente. Estou só trazendo aqui uma ilustração de que o que você falou assim, hoje não tem ferramentas, Talvez antes também não tinha, mas hoje nós temos a Amanda Ciaramicolo, que é treinadora mental. Nós temos mais informações da neurociência, temos mais informações então da neuronutrição. Sim. Então eu não preciso mais olhar o problema apenas como problema, não, eu preciso olhar como um fato e eu tenho ferramentas. Perfeito. Tá? Agora, todos nós também já vimos exemplos de jogadores que têm muito êxito quando simplesmente consegue se blindar daquele colosso, né, de vozes. Isso eu consigo com um treino mental, isso eu consigo com uma troca com uma terapeuta, uma psicanalista, é possível? Sim, isso é possível. A gente fala que é inibir a vulnerabilidade, né? Então, eu não posso nem me excitar ali com os elogios e eu também não posso me deprimir com as críticas. E para que isso aconteça, existe ferramentas que fazem essa blindagem de fato. Porque é como se eu ignorasse. Então, eu treino o meu cérebro para eu focar e gastar a minha energia e os meus pensamentos naquilo que vai me trazer um resultado, né? E isso é possível e a gente tem feito e os atletas têm procurado cada vez mais, né? Os profissionais em relação no meio do futebol têm procurado, porque é uma ferramenta que funciona, né? É o que tem funcionado e é o que é eficaz. Então, assim, ainda que eu não consiga corrigir rota bioquímica no cérebro, ainda que tenha a pressão ali, mas se eu não percebo a pressão e eu consigo canalizar a energia que eu gastaria para aquilo no meu futebol, na minha entrega, no meu dia a dia, a gente tende a ter uma melhora. É claro que é um trabalho também que a gente precisa com o tempo, porque a gente dá um estímulo, tem uma resposta. Exato. E depois a gente continua tendo aquele agressor ali e eu preciso sustentar isso. Por isso que eu falo que sempre é um processo, mas a gente tem tido resultados bem favoráveis dentro desse contexto. Atenção, jogadores técnicos, donos de futebol, donos de marca, sucesso é processo. Exato. Sucesso é processo. Todo investimento que você fizer em saúde mental, os resultados são a médio e longo prazo. Sim. Só que eles são inquestionáveis. E eles são sustentáveis. Com certeza. Então aquilo que você está vendo que, 3 semanas não vai dar mais, pensa bem. Né? Porque essa pressão também não vai ajudar. Não. Na verdade, pelo contrário. Ela piora um pouco a situação. Eu falo que o medo piora, a pressão piora. Claro que a intenção é boa, né? Eu me sinto pressionado porque eu quero entregar, eu estou engajado com a causa. Mas não é a melhor estratégia, né? Não é a melhor forma de você analisar isso e muito menos de trabalhar porque ela mais atrapalha do que ajuda. Você começou nessa área em 2014. Exato. Tem algum caso, tem algum exemplo que você quer trazer pra gente? Tem alguns exemplos, né? Por exemplo, atletas que estavam ali com depressão e a neuronutrição ajudou nesse contexto. Então, recentemente a gente pegou um assim, atleta que ficava muito tempo sem fazer gol por medo mesmo, eles têm medo e aqui o medo bloqueia de uma certa forma. Aí chega em uma partida, ele consegue fazer 3 gols em uma única partida. Medo de fazer gol? Ué, mas o lance não é fazer gol? O lance é fazer gol, mas e se eu faço e erro, né? Então, se eu tento. Eu não gosto dessa palavra, eu detesto tentar, eu não falo de jeito nenhum. Mas se eu arrisco ali, eu não faço, como é que fica? Aí, então, eu já estou com aquela cobrança, já estou com aquela pressão. Então, para não correr o risco de errar, eu nem vou fazer. Por que você não gosta da palavra tentativa? Me explica. Não gosto, porque é uma coisa assim, para mim, o cérebro ele trabalha com comandos diretos. Com certeza. Né? E quando eu falo tentar, ele entra muito naquele viés de que tudo bem se não for, tudo bem se não fizer. E além do que, é aquela coisa que quase que ele não existe. Eu falo... Tenta derrubar essa caneta, né, Isa? A gente já viu alguns vídeos assim, mas tenta jogar essa caneta no chão. Não há o tentar, ou eu jogo ou eu não jogo. O máximo que vai acontecer é, eu joguei aqui, era para acertar lá e eu não acertei. Errei, mas eu fiz. Então, eu joguei a caneta. Não consegui acertar o alvo. Então, quando a gente projeta nesses comandos diretos, o cérebro responde de uma forma muito, muito melhor. Até posso trazer para você um exemplo desses comandos diretos. Em uma das atividades que eu faço com os atletas, eu passo para eles uma tabela com números. Então, lá na tabela tem números que vão de 1 a 130. E eu passo para eles, vocês têm 20 minutos para encontrar os números na ordem. E os números estão todos bagunçados. Então, eles passam 20 minutos olhando para a tabela. E quando eles terminam,
eu falo, usou alguma estratégia, normalmente eles não conseguem chegar em 130 números, porque acaba tendo a pressão de tempo e eu falando Sim. aquela coisa. E aí eu viro e falo assim, tá, você ficou 20 minutos olhando para a tabela, qual é o primeiro número dela? 100% deles não sabem responder. Por que não sei responder? Eu fiquei 20 minutos olhando para a mesma coisa e eu não sei responder qual é o primeiro número daquilo. Porque o meu comando foi para você encontrar os números. Então, quando a gente fala de comandos, isso funciona muito, isso é muito real. Isso é um exemplo, né? Claro, uma forma de ilustrar, mas o objetivo e o comando ele tem que ser direto. Se eu falo assim, Isa, você tenta acordar às 6 da manhã? Eu tento. Mas tá bom também, se eu não conseguir, se não rolar, tá tudo certo. Né? Então, se eu falasse assim, olha, você vai encontrar os 130 números e também eu quero que você me fale qual é o primeiro, mudaria todo o cenário. Tá. Porque então, tem um comando. O comando precisa ser direto. Eu diria claro, objetivo. Claro, objetivo. Então, ao invés de tentar, qual o sinônimo? Não vejo sinônimo, é faça ou não faça. Não vou tentar vir aqui, eu venho ou não venho. Né? Amei! Nesse sentido, então, a gente tem até um acordo. É proibido falar tentar aqui. Toda vez que eles falam, eu falo, não, eu não quero, tentei, vou tentar, estou tentando. Não existe isso. Ou estou fazendo ou não. Ou faço ou não. E aí eles ficam, mas que loucura. Eu falo, mas vai funcionar. Gostei. Só confia. Né? Mas dentro desse sentido, aqui, usando o tentar, seria isso, né? Adorei. Isso. Então, porque se você estiver tentando fazer, você não está fazendo. Perfeito. Assim, eu até não estou ajudando o meu cérebro a trabalhar a meu favor, né? Estou tentando aqui, tô indo. E de 2014 para cá, ou seja, são 10 anos, o que fez você ir para essa área? Como é que tem sido essa jornada? Eu comecei no futebol porque por conta mesmo da necessidade que eu via no meio. Eu via que era muita pressão, muita cobrança, e então foi uma questão ali mais estratégica. E aí eu comecei com a questão de coaching lá atrás. Aí depois veio a psicanálise, veio a questão da neurociência, e eu percebia que faltava. É como se eu fosse plantar uma semente numa terra que ela não está preparada para aquilo. Vai nascer? Vai, mas talvez ela não nasça com tanta qualidade, talvez ela não nasça tão bonita, ou talvez nem nasça. E aí foi quando a nutrição ela veio, porque eu entendia que para a gente olhar para a saúde mental, de fato, a gente precisa olhar por todas as pontas. Parte cognitiva, parte emocional, parte comportamental e parte química, de fato. Né? Então, e aí eu comecei a perceber, falei, nossa, mas não adianta a gente treinar o cérebro aqui, eu falar de uma questão de percepção, mas se a pessoa não está nem dormindo direito, como é que ele vai assimilar alguma coisa? Ou então, se está comendo tudo errado, o cérebro está totalmente inflamado, como é que ele vai ter memória? Como é que esses treinos vão funcionar? Então, foi aí que eu falei, não, então está faltando, e aí eu fui buscar isso, porque fazia mais sentido e os resultados são totalmente diferentes, né? Tá. Tem um assunto que eu não posso encerrar esse programa sem falar, que é Olimpíadas, tá? Nós já vamos falar, mas antes sobre compulsão alimentar. Muitos de nós, e eu me incluo nesse nós, evidente, quando eu tô cansada, eu quero comer mais. Coisas gostosinhas, um biscoitinho, eu amo, né? É total fuga. Sim. Como é que a gente primeiro aceita? Bom, eu já sei. Né? Tenho compulsão alimentar e aí, para isso, se eu durmo menos, eu sei que eu vou comer mal no dia seguinte. Eu vou buscar essa energia em algum lugar. Tá errado. Sim. Eu primeiro, assim, eu gosto de acalmar as pessoas. Ai, porque que bom. às vezes... Vou ver louca. Mas às vezes o que a gente chama de compulsão ainda não é uma compulsão. Então a gente, calma, vamos com calma. Porque a compulsão é aquela coisa que eu como muito, ela é caracterizada assim, eu como muito em um curto espaço de tempo. Aí a gente está falando de 2 horas e depois me vem a culpa. Então, normalmente, quando a gente fala de compulsão, tem essa característica. Quando a gente fala de descontar o emocional na fome, então eu como muito, mais do que o necessário, porque eu estou descontando ali o que eu sinto na fome. Tá. Primeira coisa, a gente precisa entender o porquê. Qual é esse processo? O que está acontecendo ali no meu corpo? E eu gosto de explicar, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender e se conscientizar disso. Vamos pensar que eu tenho um fator de estresse. Então, eu tenho ali uma glândula adrenal que fica ali em cima do rim, que ela produz muito cortisol. Isso aí cai na corrente sanguínea, vai para o cérebro, então eu fico muito estressado. Se isso acontece toda hora, o tempo inteiro, então eu tenho muita coisa para fazer, eu não descanso, e esse cortisol sendo liberado toda hora, vai chegar uma hora que o nosso corpo ele fala, não, eu sei lidar com esse cortisol, eu sei lidar com o estresse, mas eu preciso ter o contraponto. Eu preciso me acalmar, eu preciso ter o momento de... mas você não para.
Você tá ali, continua. O corpo, ele sempre tem uma tendência a buscar prazer em algo. E isso está relacionado à dopamina, né, o que a gente chama. Então, famosa. Cérebro inflamado, eu vou ter um déficit de dopamina, mas o meu corpo precisa dela e a gente vai buscar isso aonde? Eu preciso ter... Se eu não consigo compensar isso com o meu próprio organismo, eu preciso ter algo que vai me ajudar a compensar. Então, aí pode ser a comida, pode ser um cigarro, pode ser o vício. Você vai encontrar aquilo... Normalmente, a comida é o que está mais acessível ali. Porque eu desço aqui, eu pego ali, já tenho um doce, já tenho chocolate, chega alguém aqui para você entrevistar, já te traz uma caixa de bombom. Enfim. Ninguém me trouxe uma caixa de bombom até hoje, tá, gente? Só para dizer, nisso, né? Falei, ninguém me trouxe uma caixa de bombom. Eu tô dando esse exemplo, eu não trouxe mesmo. Que deselegância, né? Imagina! E aí, a gente tem esse processo onde o corpo vai buscar isso, e aí a gente acaba tendo esse escape através da alimentação. Como que a gente trata a causa disso? Primeira coisa é olhando por que eu não substituo isso por alguma outra coisa que me relaxe. E pode ser qualquer coisa. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu não tenho tempo, como é que você... Uma música que você escuta. Tá. Um momento de respiração, enfim, por aí vai. Tá. Posso trazer na prática? Sim. Estávamos eu, Alessandra Bruno, né, nossa querida assessora maravilhosa, e Caroline. Nós acabamos de almoçar. Aí uma olhou assim pra carinha da outra e falou assim, vamos tomar um cafezinho, comer um chocolatinho, vamos. Essa vontade por doce, tenho duas perguntas. A vontade por doce, depois do almoço, é grave, doutor, ou faz parte da vida adulta? Não, nada é grave, pelo amor de Deus, né? Mas isso pode estar envolvido por conta de cortisol. Queda de cortisol, eu preciso dar essa energia. Gás. Normalmente, eu não digo nem após o almoço, assim, de cara, mas... quase sempre às 4 da tarde. Aí você fala, nossa, vontade de comer um doce ou vontade de comer um carboidrato. É um problema. Precisa de mais energia. Muito bem. Desse sentido. Então, se ao invés da gente tivesse tomado um café e comido um chocolatinho, a gente falasse assim, vamos meditar, vamos colocar uma música agora aqui nesse jardim, vamos sentar, funcionaria? Muito. E eu ainda vou além. Talvez você não precisa... Porque assim, a pessoa vai ver você sentada ali no jardim meditando, vai falar que você é maluca, né? Eu não quero nem saber o que elas falam também, não. Mas não quero sentar ali porque não quero... Eu sou mais tímido. Não quero ficar... Caminha. Dá uma volta mais assim no prédio. A vontade de comer chocolate vai passar? Passa. Alô, e até Brasil? a respiração, tá, gente? Alô, Brasil? Alô, Alessandra? Carol? Todo mundo aqui? A Mauro? Depois vão bater lá, né? Luana? Ligar, Amanda? Pode ligar. Então, se você é como eu, que em algum momento do dia tem vontade de comer um chocolatinho, substitua essa vontade por uma caminhadinha. Experimenta. Experimenta. Caminha ouvindo uma música ou caminha concentrando na respiração. E se eu desse um abraço nas duas, tipo de 20 segundos, eu já produziria ocitocina, né? 20 segundos Ajudaria. de uma, vamos abraçar, gente. Não vai comer chocolate não, abraça. Abraça. Sério? Sobe de escada. Isso. Chega, bebe um copo de água. Aproveita. E muitas vezes isso passa. E à tarde também. Às vezes à tarde, 4 da tarde, dá aquela vontade de comer doce. Faz, sei lá, 30 respirações mais profundas. Vai passar, bebe um copo de água e espera. Também não é para ficar na tortura. Fiz isso 3 vezes, tá com vontade de comer chocolate? Come. Porque às vezes o estresse da falta vai prejudicar mais. Mas não todos os dias. O lance é o hábito, né? É o hábito. Não todos os dias. Então você... E aí você mostra até seu próprio domínio, né? Falando, não, hoje eu consegui. Hoje eu já ganhei. Você sabe que eu fico muito incomodada nos restaurantes, né? Na saída de muitos restaurantes. Aquela variedade enorme de chocolates e tal, e doces. Porque aí você tá numa tentativa tremenda de tentar equilibrar tudo que você precisa, beleza? Aí você já comeu ali na quantidade, mastigou devagar, né? Pensamentos positivos, nutrindo suas células. Aí quando chega na hora do caixa, você vê aquela variedade. Muito autocontrole, né? Pra você não pegar um negocinho. Mas eu falo que a gente consegue lidar com isso colocando alguma válvula de escape. Então, eu tô vendo aqui. Não, agora então tá, eu vou olhar aqui o celular. Provavelmente você vai achar alguma coisa ali que vai te distrair quando você viu, você já pagou e já foi. Ou então, tô chegando ali, o que eu posso fazer? Vou olhar para o colega. Vou prestar atenção em outra coisa. Por quê? É o escape, é aquela coisa do impulso, né? Veio aqui, o impulso. Vai passar. Mas esse impulso, na verdade, ele já tá vindo já com a galera toda, né? Vem vontade de chocolate, café e dedinho nervoso. Aí é o combo, né? O combo. Bom, a questão é que tem saída.
Né? A boa Tudo notícia, tem saída, pô. a boa notícia é que a diferença entre o remédio e o veneno é a... É a dose. Muito bem. Amanda, pra gente caminhando assim para uma conclusão, eu sou apaixonada por esse assunto de nutrição. Outro dia eu ouvi de uma amiga uma questão assim maravilhosa. Eu falei assim, quantas vezes você tá indo fazer atividade física? Ela, todo dia. Eu, todo dia? Ela, ué, a gente come todo dia? Por que eu vou fazer exercício físico todo dia? Caiu um sino na minha cabeça. Eu falei, ela tem razão. Se a gente come todo dia, por que a gente vai ficar elaborando ainda as idas, né, para o exercício físico, não atividade reduzidas? Teria que ser todo dia, né? O ideal sim, né? Mas tem aquela coisa, o cérebro, ele sempre, o cérebro, ele trabalha para poupar energia, né? Então é muito mais fácil falar, nossa, hoje eu não vou, do que eu acordar aí, né? Precisa estar no hábito, precisa estar nessa questão. Mas, à medida que você vai, principalmente para quem está com problema de sono, dessas questões todas que nós falamos aqui no começo, a hora que você vai, você tem um auxílio, seu corpo começa a te ajudar a não ter mais vontade desse doce no café da manhã, porque você começa a ponderar mais as suas ações. Ah, já não fui mesmo para academia, já não fui... O que tem um chocolate aqui? Agora, a hora que você se desafia ali, você levanta, você vai, você... Ah, não, hoje eu não vou comer chocolate. Por quê? Porque eu já venci lá de manhã, a hora que eu fui para academia. Então, você começa a se desafiar mais nesse sentido e começa a ajudar até que isso se torne um hábito, né? O problema é não pensar muito. Eu falo assim, olha... Você todo dia acorda com vontade de trabalhar? Nossa, hoje eu tô animadíssima. Não, tem dia que a gente não quer. Se pudesse, a gente não ficava na cama o dia inteiro. Mas o que faz com que a gente faz? O compromisso. Então, eu tenho esse compromisso, eu não quero trabalhar hoje, mas eu vou. Eu levanto e vou. É igual escovar o dente. É igual escovar o dente, é igual tomar banho, é igual qualquer coisa. A gente faz um monte de coisa que a gente não quer. Por que com a academia tem que ser assim? Ah, tudo bem, hoje eu não quero fazer um treino pesado. Desce um lance de escada, coloca outras coisas aí no meio do caminho, porque também vai ajudar. Mas sempre com aquela sensação de que foi mais um dia que você conseguiu vencer. E essa sensação, ela é muito gostosa. Ela é tão gostosa quanto a sensação de ficar ali parado. Inclusive essa sensação, ou seja, depois de uma meta cumprida, né, para o seu autocuidado, o que produz? Produz dopamina, produz ocitocina, produz serotonina. Várias inas. Produz um monte de coisa. Nós somos boa fãs das inas. Né? Fãs. Que são as melhores amigas e que podem proteger as ites. Exato. Né? Conjuntivite e todas as ites. A ite é a inflamação. Exato, né? Exato. Então, agora, para a gente ir para o fim... Só por conta do tempo, tá? Sim, se dependesse aqui dos nossos assuntos, tudo que envolve nutrição, tudo que envolve saúde mental, sim, nós temos muito ainda para falar. Com certeza. Olimpíadas. Nas últimas Olimpíadas, quando a Simone Biles disse assim, então, gente, eu posso estar com condição física, mas a minha mental não tá boa, então eu não vou competir esta modalidade, o mundo parou. Né? Como se ninguém mais tivesse nada para se preocupar. Como que ela, a melhor, né, do mundo na categoria, não vai fazer tal coisa. E para mim foi uma atitude espetacular, de coragem, de autopreservação. Sim. Porque se ela tivesse forçado a barra, forçado o limite, ela poderia ter se lesionado e tudo mais. Como agora nós estamos, né, prestes às novas Olimpíadas e muito vai se falar sobre saúde mental e saúde física, espero, né? Porque só lembrando que a mente faz parte do corpo. A mente não está apartada do corpo. E a gente ainda está fazendo recorte de saúde mental e saúde física. Quero estar viva. Sim. Pra gente poder falar de saúde. Tá? Que aí nós já estamos falando desta parte. Como se não fizesse parte do mesmo todo, né? do todo. Quais são as técnicas que os atletas utilizam que a nossa audiência pode se beneficiar? O que você faz com os seus atletas que a nossa audiência pode se beneficiar? E o que as Olimpíadas e tanta overdose, né, do assunto pode trazer para nós de despertar? De forma bem prática, né? Pausas de respiração, meditação. Às vezes a pessoa acha que, nossa, meditação é super difícil, porque é aquela coisa que eu preciso estar ali no monte. Não. É uma pausa. Aqui, ó. Vou parar aqui. A Isa não chegou. Respira, se concentra. Quem não falar, isso não é para mim, é a pessoa que mais precisa. Então,
pausas de respiração. Todos os atletas fazem, ao menos os que eu atendo e os de alta performance que a gente vê aí fazem essa pausa para respiração. É uma coisa que eu falo, né? As afirmações. As pessoas falam, Amanda, manipular o cérebro? Por que não? Você manipula para o negativo, né? Se você quer usar esse termo. Então, assim, frases mesmo positivas. Amanda, ajuda. Ajuda, gente. Não é mentira, né? Treinos cognitivos. Então, você preparar o seu cérebro por todos os contextos. Então, o que é preparar o cérebro? Cuidar do que eu como. Cuidar do meu sono. Cuidar do tanto de água que eu tomo. Cuidar dos nutrientes que estão ali dentro. Cuidar das coisas que eu me envolvo, cuidar de onde eu gasto a minha energia. Cuidados que todos nós deveríamos fazer. Né? E os atletas, eles conseguem fazer isso e, principalmente, eu falo, voltar para aprendizado. Aprender algo novo todos os dias. Então, acho que de uma forma bem resumida, são coisas que todos nós podemos fazer, que os atletas fazem e têm resultados, porque eu vejo, né, o que a ciência diz, é o que eu vejo de fato que funciona. E tem uma frase, assim, né, pra gente finalizar, que eu gosto muito, que é: ninguém tropeça em pedra grande. Eu sempre falo essa frase. O que quer dizer com isso, né? A pedra grande, ela tá lá, você vê, você desvia, você pula. A gente tropeça nas pequenas. Então, quando a gente fala de saúde mental, são as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Não é nossa, agora é muito difícil. Não, é muito fácil. O que você tem de recurso. A respiração é de graça, a água é de graça. Você parar ali, sentar numa praça, apreciar, é tudo de graça. Então, e não custa. Custa o quê? A disposição para. Olha, eu vim aqui hoje, o que eu aprendi com a Isa? Aprendi tal coisa, aprendi a postura, olha como ela senta bonito, vou sentar assim. Então, assim, você vai olhando... Nossa, olha, eu tô parecendo uma xícara. Tô aqui, ó. Olha que bonita, ela tá parecendo uma xícara. Tudo bem, na maior parte do tempo eu estou aqui, ó. Não aguento. Mas é isso, é o aprendizado. Então, você volta o seu cérebro para aprender atividades cognitivas e essas pequenas pedras, com certeza, elas constroem um castelo muito grande e você percebe isso no dia a dia, em forma de saúde, que é o que a gente mais precisa, né? Amanda, para quem está apaixonada e quer marcar uma consulta com você, ou quer te conhecer mais, quer saber dos seus conteúdos, quais são os caminhos? Eu vou deixar meu Instagram, acho que tem todos os contatos, então é @AmandaCiaramicoli, tudo junto, e lá tem todos os contatos, número de consultório, endereço e tudo isso, acho que e até mesmo perguntas, né? Se for alguma dúvida, pode mandar mensagem, eu respondo com o maior prazer. Este foi o Saúde em Jogo com a neuronutricionista Amanda Ciaramicoli. Foi um momento aqui de muito aprendizado. Quando você quiser receber mais informações, né, tão interessantes como essa aqui, é só se inscrever aqui no canal. Deixe seu comentário, sua pergunta, como você quiser. E se fez sentido tudo que nós falamos, compartilha com quem você quer bem. Combinado? Amanda, muito obrigada. Um beijo. Até breve. Boa sorte. Você vai ter muito trabalho agora nos próximos meses, né? Isso aí. Que assim Espero seja, com que assim certeza. seja. Saúde para nós. Amém.